apresentação só para agregar. Temos 4 pessoas mais, é isso? Quem mais que chegou à tarde? Acho que são vocês 4, né? E na parte da manhã a gente fez o mural do clima, né? Então foi uma dinâmica de cocriação aí que vai ser continuada depois. Então os insights que vocês forem tendo, vão anotando, porque isso vai ajudar depois nas palestras. E o Anderson vai começar então essa parte, ele é da EcoGest, e eu também vou conhecer ele hoje, então você mesmo se apresenta, tá bom? Boa palestra. Bom, pessoal, então agora, boa tarde, oficialmente me apresentando. Sou Anderson Nascimento da EcoGest, uma empresa do Rio de Janeiro, participando do evento pelo 2º ano com vocês aqui em São Paulo. E começar a apresentação, no caso, temática que vai ser abordada, é a questão de transparência e conformidade na parte de jornada sustentável, porque a gente ouve muito falar de framework, de metodologias, de normas, de processos, de declarações, e a nossa atuação, a gente costuma dizer que o segmento é de avaliação da conformidade. A gente está basicamente no meio do caminho entre quem precisa compulsoriamente ou quer voluntariamente reportar algum indicador, alguma informação, algum dado, seja relacionado a ESG, climático, que seja, o usuário pretendido, para quem que é importante essa informação, seja a população, seja um órgão ambiental, seja a União Europeia, seja mercados, o que seja, a gente está nesse meio do caminho atuando de que forma? Entre essa declaração e o usuário pretendido, a gente faz o crivo da conformidade. O que está sendo declarado realmente foi executado, é plausível de ser alcançado, ou tem evidências para caso, quando vocês precisem demonstrar algum questionamento sobre aquela declaração de que realmente aquilo foi executado? E aí sejam de dados mais tangíveis, quando a gente pega na área ambiental, outros tangíveis com uma certa maior dificuldade, quando a gente pega gás de efeito estufa, até porque a gente pode estar falando de emissão fugitiva ali, de dutos, a gente pode estar falando de várias questões. Então, nesse ponto, a gente acaba trabalhando com a avaliação da conformidade. E aí, dentro desse processo de avaliação da conformidade, a gente acaba tendo algumas autorizações. Atualmente, pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, nós somos acreditados para verificação de inventário de gás de efeito estufa, não só de emissões, mas remoções também. A parte de certificação de produtos, para o segmento de certificação orgânica. Nós somos, no caso, temos o Pacto Global da ONU, Rede Brasil, como um compromisso assumido pela EcoGest. Temos o licenciamento da ANP para o Renova Bio e para o novo programa do Segob, que é a questão de biometano. É um programa que é novo e a gente foi a segunda certificadora no país a ter essa aprovação para a certificação dos créditos. Licenciado GRI e no Programa Brasileiro de Regras de Protocolo, a gente tem o selo prata. Por um acaso, nas verificações que nós fazemos, as empresas acabam recebendo o selo ouro. Por que nesse caso a gente acaba tendo o selo prata? Porque normalmente a gente teria que chamar outra verificadora de inventário que atua no nosso mesmo segmento e poderia ter um conflito de interesse associado ali. Então a gente faz o nosso relato, mas acaba optando por não chamar uma verificação de uma outra empresa do mesmo segmento. E aí, contextualizando o que eu comentei, nossa atuação especificamente é a avaliação da conformidade. Como eu falei, esse meio do caminho de dar credibilidade, e aí quando a gente faz um processo de verificação de inventário, não é o nome correto, mas o pessoal chama de colocar o selo do Inmetro, né? A declaração de emissões ou de remoções de gases, ela acaba recebendo o selo do Inmetro ali, como em um produto, vamos dizer, se fosse um pneu, se fosse qualquer outro tipo de produto. Para os relatórios de sustentabilidade, vou falar um pouco à frente, tem o licenciamento específico para esse relatório também, ter certa credibilidade, mas eu vou comentar um pouquinho para frente ali. Então, quando a gente fala da parte da jornada de sustentabilidade de uma empresa, a empresa acaba fazendo uma análise de materialidade, análise de significância do que para ela acaba sendo importante, seja por algum tema que está um pouco mais em voga, como a parte de mudanças climáticas mesmo, outros temas relacionados a ESG, que acaba pegando governança ambiental e social, a depender de o que está associado ali para ela. Se a gente está falando especificamente de emissões de gás de efeito estufa, normalmente o caminho acaba sendo esse. A empresa elabora um inventário, sendo que eu sempre friso que o inventário, gente, não é o ponto de salvação, né? É o ponto que a empresa faz o inventário e fala: agora eu estou
quanto à temática de mudanças climáticas sendo proativa, sendo positiva. Não. Aqui ela está dizendo o quanto que, se ela faz das fontes de emissão, o quanto que ela polui. Então, basicamente, o dado está confiável. Quer dizer, quando ela elabora o inventário, ela reporta os dados. Quando ela fala das emissões, quando ela fala das remoções, também pode ser o ponto ali de mitigação que ela pode estar agindo dentro das suas emissões. Então, ela elabora um inventário, depois ela passa por um processo de verificação do inventário, e se a gente pega, por exemplo, o Programa Brasileiro de GHG Protocolo, uma empresa que elabora o inventário completo, mas não passa pela verificação, ela acaba tendo a titulação de selo prata. Se ela passa pela verificação, ela pode submeter como selo ouro, que é um inventário completo e verificado. Então, passando pela verificação, a gente analisa se os dados estão corretos ou não, se as fontes estão ok. Depois, aí sim, depois que ela sabe o quanto que ela pode estar emitindo, ela pode até avançar para a elaboração de um plano de mitigação, que ela observa ali os pontos de redução. Gente, quando você elabora o inventário, você consegue perceber qual é a fonte de maior significância da sua corporação. No passado, lá para 2007, 2008, quando começou ali o programa GHG, teve empresa do setor de energia, salvo engano foi a CEMIG, que ela achou que a frota era a maior fonte de emissão dela. Só que depois ela viu que a emissão fugitiva do gás FS6, que é um isolante elétrico, dos transformadores. E aquelas emissões só da perda de gás dos transformadores tinham a equivalência de uma termoelétrica deles. Pra vocês terem ideia mais ou menos do que é a significância. Isso, transformador dentro do poste ou subestação. Então, a partir do momento que eles fizeram esse inventário, perceberam que uma fonte mais significativa era as emissões fugitivas, é o que se perde por falta de manutenção ou equipamentos mais obsoletos de transformadores, eles focaram ali em manutenções ou troca desses equipamentos para reduzir as emissões. Então eles conseguiram, isso já é uma estratégia para a elaboração de um plano de mitigação. Você já vai ter um histórico do quanto você emitia, elabora um plano de mitigação, e aí o plano de mitigação também ele é passível de passar por um processo de avaliação de terceira parte independente, que é a validação. É algo que aí a gente vai com um plano um pouco mais intangível, por quê? O plano de a validação, quando passa por uma avaliação da conformidade, a gente analisa a plausibilidade de uma empresa alcançar aquelas metas. A empresa colocou uma meta até 2030, 35, 40, a depender do histórico de emissões delas, das ações que ela tome e da evolução que ela pode ter de produção, é plausível ela chegar naquela meta de redução? Então, é feito um processo de validação desse plano, dando uma declaração se é plausível ou não ela alcançar aquilo. E algumas vezes a empresa pode colocar ali uma meta de redução de 30% e a plausibilidade dela está em 20%. Então também não é algo que corta o processo. Ele mais ou menos diz qual é mais ou menos o nível que aquela empresa, dentro de uma realidade, pode chegar. Então é passível de passar no processo de avaliação da conformidade, tanto a verificação, que aí ela pode receber o selo do Inmetro. Atualmente a validação ainda não tem um programa do GHG Protocolo que pode receber esse selo do Inmetro, né, que é o símbolo da acreditação, isso relacionado a gás de efeito estufa. E agora falando especificamente sobre o GRI, os relatórios de sustentabilidade que seguem a metodologia do GRI, no caso da Ecogest é licenciada, e aí a única licenciada no Brasil, e a gente vai fazer um levantamento, a gente não sabe se tem nesse segmento outras empresas licenciadas no mundo para fazer a asseguração de relatórios de sustentabilidade licenciado pelo GRI. O que significa ser licenciado? É que nós submetemos a metodologia de asseguração para o GRI, foi feita uma análise, algumas adaptações e foi aceito pelo GRI como uma metodologia que está de acordo com as normativas e as regras do GRI. Então, não só para a verificação do inventário, e essa asseguração de relatório de sustentabilidade, ela também é plausível de ter, vamos dizer, um vínculo de licenciado pelo GRI durante o processo. Se a gente for pegar ali em resumo, como eu falei, a avaliação da conformidade, normalmente o pessoal costuma ser chamado de auditor ali, que faz a parte de verificação, auditoria e asseguração. Então, nos segmentos que eu citei, inventário de gás de efeito estufa, produtos orgânicos, relatório de sustentabilidade e a parte de origem de combustível, o RenovaBio para a parte de etanol, biometano, Segov. São feitos esses processos de asseguração em que, primeiro, é feito um levantamento de dados.
a empresa, ela elaborou um inventário, e para elaborar aquele inventário, vamos pegar o caso do inventário, ela teve que separar documentos que comprovam o quanto que ela emitiu. Então tem um levantamento de dados que a organização faz esse levantamento. Depois, a gente analisa essa documentação e depois analisa as práticas aplicadas na empresa. É obrigatório ter a visita em algumas instalações de modo amostral. Então são feitas essas visitas em loco e a gente vê se aquela, sempre olhando para o passado, porque eu vou em 2026 para verificar o inventário de 2025. Então os questionamentos e a verificação é de como foram as operações em 2025. Então a gente analisa como é que tiveram as fontes ali aplicadas, se for para a parte de gás de efeito estufa, se for GRI, aquelas práticas que são declaradas, se na operação elas ocorrem, e aí, estando tudo ok, ou depois de ajustes necessários, tem a emissão da declaração de verificação. Aqui, mais ou menos, um exemplo de como que é o processo. É um processo que, vamos dizer, ele é um pouco mais amigável, se eu puder usar esse termo, do que, por exemplo, uma certificação ISO 14001, que a ISO 14001 tem muito aquela questão da não conformidade maior, não conformidade menor. Se tiver uma não conformidade maior e não conseguir tratar, a certificação ela fica comprometida. No processo de inventário de verificação, o que acontece é, se foi identificado algum equívoco ali no cálculo e a empresa foi e recalculou, estando correto, ok, o relatório ele é emitido. Normalmente, tendo todas as informações. E até se o próprio inventário não constar todas as informações obrigatórias dos escopos 1, que são as emissões diretas, e escopo 2, emissões indiretas, você pode ter uma declaração de verificação informando que é um inventário parcial, declarando qual é a categoria de fonte que acabou não entrando dentro do inventário. Então é passível sim de ter esse processo de verificação. Outro ponto complementar, no caso, existem 13 setores de atividade que o Inmetro, a Coordenação Geral de Administração do Inmetro, autoriza para verificação. Nós temos aprovação em todos os 13. E o que isso é significativo? Vou pegar um setor para vocês, que é a parte de geração e transmissão, transações de energia elétrica. A gente percebeu nos últimos 2 anos, por que eu estou citando isso? Para o selo ouro do Programa GHG Protocol, uma empresa, por exemplo, que é aprovada em geral, que é aquela que o Inmetro diz que ela tem competência para, por exemplo, verificar inventário de bancos, de escritórios, ela pode verificar uma petroquímica, uma Petrobras, pode verificar uma empresa de geração de energia, pode verificar uma empresa da área agro. Só que entende-se que ela não tem uma competência técnica para fazer isso, mas é algo que, até então, é um gap do programa GHG Protocol, que ele não requer que seja acreditado no setor de atividade. E o que a gente percebeu, por exemplo? Setor de geração de energia elétrica. É uma regra do programa, mas eu vou puxar a lógica. Vamos pegar uma empresa que tem uma termoelétrica. Se para gerar energia elétrica ela queima algum combustível, ou um gás, ou algum sólido, ou alguma biomassa, certo? Essa emissão de escopo 1, combustão estacionária. Se ela reportou essa emissão na combustão estacionária, ela não reporta o seu consumo de escopo 2, de energia elétrica, caso ela gere mais energia do que ela consome. Isso é uma regra do programa GHG Protocol. E aí eu até, de certo modo, desafio vocês, se vocês quiserem olhar lá no site do programa GHG Protocol, os inventários das empresas de energia, grande parte delas vão ter o escopo 2 reportado. Não é impossível que seja reportado, tá? Até porque tem emissões por perda de transmissão da energia, pela parte de transmissão. Só costuma ser pequena, mas muitas dessas empresas reportam o escopo 2 das próprias usinas e dos seus escritórios. E a gente teve dificuldade de aplicar a regra que é correta. Quando a gente tinha um cliente que falava assim, olha, você não precisa reportar o escopo 2, por regra do programa, eles falavam, não, mas todos os outros anos que a gente verificou com outras empresas, a gente reportava. A gente olhava, os outros verificadores não eram acreditados em geração, então não conheciam a regra específica do programa. Então, grande parte dessas empresas mandava um e-mail para o GHG Protocol, falando assim, olha, eu só estou mandando esse e-mail porque é por licitação, vai que no ano que vem vocês não voltam aqui e outra empresa me obriga de novo a reportar de forma incorreta. Então, gente, é algo que parece que é pouco significativo, mas faz diferença, até porque, para todos os 3 setores, a gente tem que ter equipe que seja especialista nesses setores para verificação. Então, é algo que, isso é fácil ser verificado, entrando no site do Inmetro, você clica lá na verificação e tem o mais, que ele cita em quais setores que, no caso, a verificadora é aprovada. Quanto à questão agora falando de relatório de sustentabilidade via padrão do GRI. Existem, vamos dizer, ali os cadernos, costumam ser chamados.
os padrões universais, padrões setoriais e padrões de tópico. O processo de asseguração do relatório ele pode ser feito tanto para relatórios em conformidade como com base, a depender do nível de maturidade de cada organização. Se a empresa ela faz um relatório com base, ela segue o mínimo necessário, que são os padrões universais. Se ela faz em conformidade, é um inventário mais completo, é um relatório mais completo, ela utiliza os padrões universais, os setoriais e tópicos, se necessário. Então, basicamente, a diferença que se tem entre uma e outra, quando foi submetido ao nosso licenciamento, ele está para todos os setores especificamente, para essas duas modalidades, e a gente faz especificamente essa asseguração por meio de auditoria amostral dos dados que foram reportados. Então, gente, pensem no seguinte, é algo que eu ouvia muita gente mais antiga do que eu falar, mas é fato. Costuma-se dizer que ninguém acha ou chama filho feio, de feio. Todo mundo, quando elabora o seu relatório, ele fica lindo. Aquela pergunta que deveria estar lá no médio, ela fica no bom ou no ótimo. Então, sempre tem um ajuste, normalmente, para mais. Quem é da área ambiental aqui, que já fez uma matriz de impacto ali, costuma botar até papel como significativo. Aí depois, com a maturidade, vai começando a ver, peraí, eu tenho aqui papel e tenho uma caldeira, eu tenho papel e tenho geração de efluente aqui bem, uma toxicidade maior. E aí você ajusta tudo. Vai do nível de maturidade de cada organização e também vai daquele sentimento que você tem de fazer o melhor relatório possível. Quando você passa pelo processo de asseguração, não é que a gente chega e fala que o seu filho não é bonito. Ele continua sendo bonito, só que o que acontece olha, para ele ser demonstrado no mercado como tão bonito, você precisa ter mais evidências, mais comprovações. E isso até, gente, sinceramente, evita, algumas vezes, eu não estou dizendo que a causa raiz pode ter sido essa, mas a gente viu aí empresa aérea tendo problema, recebendo multa por causa de declarações ali de compensação, que não digo que não era existente, mas o projeto era falho. Então, de repente, a comprovação para demonstrar para o mercado poderia estar um pouco falho. Então, e aí o CONAR foi lá e multou. Abriu um processo que gerou uma multa, acho que na casa de milhões ali. Então, eu estou falando dos casos mais extremos. Mas até se tiver qualquer questionamento, até porque, gente, pensem numa coisa, a não ser que seja algo muito voluntário, se vocês estão submetendo um relatório, elaborando um relatório para algum usuário pretendido, que é para algum mercado, imagina que quem vai estar recebendo aquele relatório, ele vai querer ter uma garantia, uma segurança maior de que tem uma certa prevenção, uma camada ali para que não haja greenwashing. E esse processo acaba, o processo de validação, verificação, asseguração por terceira parte independente, acaba acontecendo isso. Não vou dizer que nós somos a empresa mais amada dos nossos clientes. Tem vezes que ali a empresa acaba tendo algumas correções necessárias, não gosta, o processo vai e volta, mas quando termina o processo, tudo que está ali pode ser demonstrado, comprovado e evidenciado. Durante o processo a gente é um pouco chato, depois que termina o pessoal gosta porque está tudo ali demonstrado. Então, o processo de asseguração, como eu comentei, ele é de acordo com o GRI, é licenciado pelo GRI, então a declaração ele tem a descrição que ele foi um processo licenciado pela metodologia do GRI. E aí isso está público, tá no site do GRI. O processo que a gente participou foi até com o pessoal do GRI lá na Holanda. Agora, graças a Deus, nós temos representação aqui do Brasil no GRI, mas isso está público, sendo que para qualquer idioma, qualquer parte do mundo, a gente, como Ecogest aqui no Brasil, pode fazer essa seguração desse processo. Bom, vamos dizer, comentei usuários pretendidos, né? Vocês podem, se for pegar o caso de inventários de gás efeito estufa, trabalhar dentro de uma ambição net zero, contra os indicadores, programas de HG protocolo, entre outros programas, a parte do relatório de sustentabilidade também. E aí algumas citações aqui, requisito regulatório, Mato Grosso do Sul já é obrigatório, Rio de Janeiro e São Paulo pela CETESB. Alguns programas de reconhecimento, a gente tem no Ceará, Bahia e Paraná, tem o selo Clima Paraná, a gente já tem, eu não sei se é Maceió ou todo o estado de Alagoas, que também já tem o selo Clima participando. Você tem vários programas voluntários ou até compulsórios, vocês podem ter um painel de divulgação dos dados. Esse processo apoia outros relatórios que as empresas podem submeter, e aí entra o CDP, SASB, próprio GRI,
SBTI, GHG Protocol. E aí, gente, uma coisa que normalmente as pessoas não fazem muito vínculo, tá? Mas as regras do programa brasileiro de GHG Protocol seguem o GHG internacional. Então, qualquer dado que você precise colocar para fora do país também, atendendo o GHG Protocol brasileiro, ele atende aos requisitos normativas do internacional. O Pacto Global da ONU, que o prazo foi até dia 31 de julho para fazer os relatos das empresas ali quanto ao período anterior. Enfim, vários programas possíveis. E um programa que eu costumo botar aqui, que é aí para PME ou qualquer outra empresa, esse aqui é gratuito, tá, gente? Do sistema Sirene. Ele abre uma vez ao ano, você pode fazer o relato institucional. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, eles abriram em dezembro e tinha um painel lá, como se fosse um painel do Registro Público de Emissões, tá? Do RPE, que é dentro do sistema Sirene do governo federal. Então anotem aí para vocês pesquisarem também. Bom, só cito aqui algumas empresas que, no caso, a gente atua, e aí setor de energia, parte equatorial, Petrobras, Petrobras, Petrobahia, STF. É interessante porque assim, a gente não imagina que até os tribunais existe uma resolução que obriga os tribunais de justiça a fazerem os inventários. Então, o Superior do Trabalho, o Eleitoral, o STF, enfim, cervejarias. Essa aqui o pessoal da nossa equipe ama quando ir. Quando vai para aterro sanitário, empresa de saneamento, eles não gostam tanto, mas cervejaria o pessoal ama. Para poder fazer verificação, brincadeira, pessoal, até porque não pode beber durante o processo. No máximo é o energético. O pessoal fica mais acordado. Elo, enfim, não estou vendo aqui, aí, não está aqui, a posição que ali a Val Group está ali, que vai falar com a gente aqui hoje. Enfim, diversos segmentos, a IP, enfim. E aí também, só costumo colocar como um case de caso de sucesso aqui, a gente acabou participando da parte da elaboração e atestação de um relatório dessa empresa Veloria, que é uma empresa de navegação. Se vocês quiserem depois olhar o relatório deles, está direto no site deles disponibilizado. Esse aqui foi especificamente baseado na PR 2030, tá? Não foi direto no GRI. E um caso específico que vai ser apresentado na sequência da palestra, a gente vai ter a diretora no caso do GRI e depois a gente vai ter o caso específico, uma fala um pouco mais breve do pessoal da Val Group, que acaba tendo a questão de relatório de sustentabilidade e inventário de gases de efeito estufa. Enfim, chegando mais um pouquinho na parte final. Se alguém precisar mais futuramente ou após o evento conversar com a gente, pode entrar em contato. E, pessoal, assim, eu costumo dizer que não é papo de carioca, vamos marcar. Não, pode entrar em contato mesmo, pode entrar em contato, porque assim, no meu histórico ali, pessoal, agora eu vou me apresentar além do Anderson Nascimento, sou diretor de certificação da Ecogest. Antes da Ecogest ser uma empresa de avaliação da conformidade, eu era das equipes avaliadoras da Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Eu fiquei de 2013 até 2020 nas equipes, saí das equipes para botar a Ecogest como uma certificadora e a minha sócia também. Então, há muito tempo que a questão de avaliação da conformidade, essas informações sobre atestação, confiabilidade, é um papo que, assim, é o meu hiperfoco, eu sou do DH, então tenho hiperfoco muito nessa parte ambiental e nessa parte aqui. Então, se precisar entrar em contato, palavra de escoteiro que eu vou... Se eu não tiver com a agenda disponível, alguém da equipe vai conversar com vocês, mas podem fazer contato. E é isso, pessoal, agradecer a vocês. Também chamar a Dani. Não sei se vai ter um tempinho no final, mas se tiver, de repente, um tempinho para dúvida depois da fala da Dani, do pessoal da Val Group, a gente pode tirar algumas dúvidas. Mas aí eu queria chamar a Dani, que no caso está como diretora do GRI Brasil, para começar a fala dela. Obrigada, Anderson. Gente, é minha primeira aparição pública como diretora do GRI. Acho que alguns de vocês me conhecem como ex-head de clima do Pacto Global da ONU. Eu tenho uma apresentação aqui, mas eu quero fazer primeiro entender a dinâmica. Quem aqui é consultor que elabora relatório de GRI? Tá, temos 2 pessoas. E quem aqui é representante de empresa que atua e fica nessa loucura de responder aqui? Legal, então a apresentação para vocês aqui. Estão fazendo minha autodescrição, que é uma prática também da própria São Paulo Climate Week, e acabo gerindo dessa forma. Eu sou uma mulher de ascendência multiétnica, de pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou com uma maquiagem leve, um terno bege, uma saia caramelo e um tênis.
e eu tenho 1,54,5 de altura. Eu tive usar salto, né, mas a pandemia acabou com os meus saltos e tudo. Não uso mais salto. E normalmente sou uma pessoa carismática, mas até o final da semana a São Paulo Climate Week vai acabar com o meu carisma, então aproveitem hoje, que tá em cima ainda. E então, me apresentando institucionalmente falando, eu agora assumo a diretoria retomada do GRI, com presença no Brasil, que já estávamos há alguns anos sem essa presença aqui. E para vocês entenderem rapidamente a estratégia que a gente vai, né, ao longo de pelo menos 3 anos atuar, é com foco completo na cadeia de suprimentos das grandes, obviamente desenvolvendo as pequenas e médias. Então, nosso foco é desenvolvimento de pequenas e médias, por onde? Utilizando a ferramenta do GRI como um pontapé para que as empresas possam estruturar sua estratégia de negócio se utilizando de estratégia de sustentabilidade, usando uma ferramenta já tão à vanguarda que é o próprio GRI. Eu não quero passar com tantos detalhes, porque acho que é mais uma apresentação de fato institucional, vocês me conhecerem, mas fiquei super contente e acho que vale para vocês saberem, a Ecogest, entre mais outras 4, o Brasil é o único país na América Latina, nas Américas, na realidade, que tem parceiro de License Tools e Software Tools. Então, agradecer a Ecogest de continuar essa parceria com a gente, porque de fato é extremamente relevante não só a nível Brasil, mas para as Américas e para a Europa. São pouquíssimas empresas e instituições que são parceiras do GRI para essa parceria de Software License Tools que a gente tem institucionalmente falando. Aqui, bom, o Anderson já explicou super bem os nossos stands, então eu não vou passar muito para seguir mais o foco com vocês. Então, um pouco sobre o que são as normas GRI. Então, estou fazendo um levantamento, então é justamente para que vocês possam identificar os seus impactos. E eu gosto muito de frisar, não é só para mostrar o filho bonito, é para mostrar também os filhos, os defeitos do filho. Então, impacto é no geral, porque só da gente estar aqui no mundo como indivíduo, a gente já gera um impacto também negativo, principalmente negativo na realidade. Então, é importante usar essa ferramenta também para colocar a narrativa de como que você está atuando com os seus impactos negativos e evidenciar que você tem projetos de implementação para que você transforme ou pelo menos mitigue esses impactos negativos e possa transformá-los em algum momento em impactos positivos, caso seja possível, porque a gente também sabe que tem impactos negativos que não são possíveis de serem mitigados, mas minimamente vocês possam identificá-los. Então, quando a gente fala de identificação de impactos, é exatamente também nesse lugar, não só positivo, mas também trazer à tona como que vocês olham e conseguem identificar os seus negativos. Se planejar, e quando eu falo que a estratégia, né, é pequenas e médias, até pelo menos o final de 2028, quando a gente fala de planejamento de pequenas e médias, a gente sabe de falta de recurso financeiro, a gente sabe da falta de recursos humanos, e até mesmo falta de conhecimento, às vezes ainda internalizado em relação à sustentabilidade. Então, o próprio GRI agora tem estrutura, que por hora sou eu, mas com os parceiros que vão ser desenvolvidos ao longo dos próximos 6 meses, para que a gente dê ferramentas e recursos para as pequenas e médias começarem a planejar o seu negócio, a sua estratégia de negócio, planejando sustentabilidade e desenvolvendo o seu relatório de sustentabilidade usando as normas GRI. E aí você consegue, obviamente, capacitar, né, fazer essa construção de capacidades internas por meio de adaptação com o que vem acontecendo, né, o que tinha acontecido 10 anos atrás, não é a mesma, né, a gente não está no mesmo mundo, a gente não está com as mesmas, a mesma materialidade, inclusive setorial, então a gente se adapta e vai aprendendo também com essa rede que a gente vai formar para pequenas e médias e se preparar para mandar aí para uma possível verificação o próprio relatório que vai ser construído usando as normas. Aqui é um pouco um cenário de como que as empresas, os investidores estão olhando sustentabilidade. Então, é um gráfico que foi feito pela PwC de como que, aí é uma pergunta, né, para os investidores, como que a empresa vem gerenciando os temas e os riscos relacionados à sustentabilidade, se de fato tem essa correlação, ali também se existe
um budget dedicado para sustentabilidade, para mitigar esses riscos, e como que de fato a ESG tem que estar intrinsecamente relacionado à estratégia corporativa. Então, a gente vê aí que vem tendo o que não concorda, em todos tem uma diminuição, mas o que a gente percebe é que também há uma diminuição do total agree também. Então, justamente por conta dessas flutuações geopolíticas, a gente sempre tem que olhar para os avanços e comemorar esses avanços. Então, por exemplo, puxa, eu estou montando um comitê de sustentabilidade interno, ou às vezes até, não, o meu conselho de administração agora também toma decisões de sustentabilidade e eu unifiquei os comitês ou os conselhos. Mas uma empresa que a gente vem vendo já, né, um retrocesso de 2 a 3 anos que está simplesmente acabando com o comitê de sustentabilidade, comitê de diversidade, equidade e inclusão, isso é um retrocesso e a gente tem que pontuar isso também, inclusive nos próprios relatórios. E é importante a gente frisar essa questão de investidores, porque são os próprios investidores que vão virar e vão conseguir pressionar a empresa, seja ela pequena, média ou grande, para que o próprio tema ele continue sendo estratégico, porque é o tema que vai puxar as oportunidades de negócio para a própria empresa. Aqui, eu gostei muito desse slide, que ele mostra um pouco quais as transformações que estão acontecendo, que é o que eu falei, né? O que a gente falava de sustentabilidade há 10 anos atrás não é a mesma coisa. Não é. Assim, poucas pessoas, de fato, viravam numa mesa com o investidor e falavam de governança climática. Hoje, o tópico clima, ele ganhou muito mais força, principalmente, inclusive, por conta da pandemia. Então, os próprios investidores mudaram um pouco a toada, que antes era muito voltado para direitos humanos, que foi como começou essa pauta muito quente, muito forte, mas eu percebo que essa mudança para a tecnologia também, para olhar para a inovação sustentável, ela vem transformando muito o mercado. Então, aqui são algumas ondas, algumas transformações que aqui, como GRI, a gente mapeou como mundo, que são as principais transformações que vêm ressoando entre as empresas. Vocês vão ver, provavelmente em novembro, a gente vai fazer um grande lançamento tanto para a PMS, como que vai ser o programa para a PMS, para que elas possam emitir o seu relatório dentro do GRI, mas também uma ferramenta tecnológica de que tanto no Brasil, na Argentina, na Colômbia, né, no México, esses países prioritários na América Latina, eles vão ter um mapa. Então a gente está desenvolvendo um agente de AI para que quando as empresas elas comecem a listar o que está sendo demandado também em questões regulatórias e que podem ser ou devem ser relatados dentro do relatório de sustentabilidade. A gente sabe da grande onda que a gente estava numa grande expectativa que tivesse FRS e agora voltar a ser voluntário e tudo mais. Isso era algo que tinha sido mapeado, que para empresas de capital aberto seria extremamente necessário a gente fazer um relato público. Isso caiu por terra, talvez volte em algum momento, acho que o Brasil não vai voltar atrás, mas em algum outro país vai tomar essa vanguarda como o Brasil estava. Mas o GRI em si, ele não perde essa interoperabilidade. Nossa, gente, essa palavra para mim enfim, muito obrigada. Com outros estándares, inclusive com o IFRS. Quando a gente olha para essa onda regulatória, quando eu pego ali todo o mapeamento que a gente está fazendo por país, do que é necessário em termos empresariais de ser reportado, seja para um sistema, para um ministério e etc., se a gente utiliza de um relatório único, fica muito mais simples e unificado para uma empresa. Vou dar um exemplo básico: questões trabalhistas. Não é muito mais fácil você reportar por meio de um relatório de sustentabilidade do que você ter que reportar só tudo que você faz de normas trabalhistas, às vezes por um sistema à parte? Não, é muito mais fácil você usar ali dentro de um relatório integrado. A mesma coisa quando você fala de licenciamento ambiental, que são questões legais que você precisa ter em termos de operação ambiental da sua empresa. Usa o próprio relatório de sustentabilidade. Então a gente vai trazer toda essa narrativa dentro dessa onda regulatória, que às vezes separadamente são mandatórios, mas que você pode se utilizar de um próprio relatório das normas que já existem do GRI para que você reporte tudo que já é mandatório para a sua empresa.
como eu mencionei, a gente tem uma ótima relação com o IFRS. A gente sabe que aqui no Brasil é operado pela CVM, mas internacionalmente falando já é muito sabido e é integrado de fato o GRI com o IFRS, porque justamente quando a gente olha para o IFRS são questões de impostos, questões financeiras, e quando você utiliza um relatório de sustentabilidade baseado nas normas GRI, você integra o que você fez de levantamento de riscos utilizando o método IFRS, utilizando as normas do GRI. Então, né, essa questão de você operar com as duas normativas acaba sendo muito prático. Isso é um exemplo, tem outros como o próprio CDP, a depender, né, do tamanho da sua empresa. Outro ponto que eu gosto de olhar que são esses riscos físicos, que pode ser o S2, o IFRS, mas trazendo um pouco para pequenas e médias, você também pode fazer esse levantamento de riscos também utilizando as nossas normas, que é o que o Anderson mencionou, que daí você sai, como você é pequena e média, você pode, obviamente, ter as normas que são as gerais, mas se você olhar para os tópicos, você pode olhar também e fazer esse levantamento de riscos, que para mim, na realidade, é mais um levantamento de oportunidades de negócio. Então eu gosto muito dessa área aqui, porque é quando você de fato faz a integração entre a sua estratégia de negócio com a estratégia de sustentabilidade e clima. E obviamente você consegue crescer traçando outras oportunidades de negócio e você usa o relato como uma ferramenta estratégica dentro da sua empresa para além de sustentabilidade. Então aqui, né, alguns labirintos, a gente sabe a complexidade que é em relação a utilizar um relato, principalmente quando é pequeno e médio, por conta dessa questão de recursos existentes aqui dentro. Então, a complexidade regulatória, e por isso que a gente vai trazer uma ferramenta com o Agente AI, com já toda a regulação brasileira existente que são conectadas às normativas que podem ser exigidas, mandatórias ou opcionais dentro de um relatório de sustentabilidade. Isso eu sei que vai facilitar não só a vida dos pequenos e médios, mas também das grandes, que isso vai trazer assim, um mapeamento super relevante para vocês em relação à regulação brasileira. E aí, se vocês tiverem operação em outros países na América Latina, a gente está fazendo esse mesmo mapeamento para Argentina, Peru, Colômbia e México. Também, obviamente, a gente vai capacitar as pequenas e médias com parceiros como a Ecogest, e a gente vai abrir um TDR para quem mais quiser. Então, né, consultoras aí estão super convidadas a serem parceiras implementadoras. Então, a gente vai dar o Train the Trainer. Então, né, eu mais a equipe da América Latina e da Holanda, a gente vai treinar essas consultorias para que essas consultorias treinem as pequenas e médias e desenvolvam os relatórios de sustentabilidade dessas pequenas e médias, e por isso a gente também precisa de grandes empresas, porque a gente quer essa estratégia de treinar diretamente as pequenas e médias, mas também treinar as pequenas e médias que fazem parte da cadeia de valores das grandes, que a gente vai chamar de empresas âncora. Então a gente vai construir toda essa linha de conhecimento com as empresas. E aí, óbvio, a gente vai sempre bater na meta na questão de materialidade, porque assim como eu era do Pacto Global e continuo sendo parceira deles, a gente fala assim, vocês sabem que o ESG é do Pacto Global, a gente que inventou? Então, materialidade, o GRI que inventou, vocês só falam sobre isso porque é nosso. Então, vocês desenvolvem tudo isso porque a gente tem toda uma metodologia que a gente desenvolveu há mais de 20 anos atrás para que as empresas pudessem entender o que é prioritário, para além de lucro dentro das empresas. Então a gente vai bater também nessa tecla com as pequenas e médias dentro de um guia que a gente vai fazer para essas pequenas e médias empresas. Vou passar para não ficar muito. Então, o Anderson já trouxe tudo isso para vocês, a necessidade da gente ter muito bem elaborados dados, a gente fazer toda essa medição, fazer verificação, que isso constrói narrativa, isso constrói oportunidades. Então, um pouco o que a gente olha dentro daquelas mudanças que a gente viu, né, de mundo. O que a gente está focando como GRI? A gente quer digitalizar e trazer ferramentas tecnológicas para as empresas, para todos os tamanhos. A gente inclui essa questão de finanças sustentáveis para além dessa integração do IFRS, mas também quais são as possibilidades. Eu estava agora no evento da abertura, foi muito legal ouvir que uma pequena empresa conseguiu investimento do BNDES da Ecovest. Gente, isso eu não sabia, eu achei isso incrível. Então é justamente esse tipo de mapeamento, quando você tem, de fato,
muito bem visual que acontece dentro da sua empresa, você consegue expandir, inclusive, para investir, né, pedir investimento. A gente vai bater muito na tecla que a gente precisa mudar o tipo de economia, ela não pode ser mais linear, isso para nenhuma empresa, isso pode ser de serviço, produto, etc. Ela precisa ser uma economia circular. A gente não pode falar de uma transição sem falar de transição justa, inclusive estão convidados na quinta-feira, a gente vai dar um workshop com o método ACT, que é parceiro do GRI também, que é um método que está, inclusive, dentro do texto do Acordo de Paris, que é o único método que as empresas podem desenhar como que vai ser a sua transição de negócio, utilizando o método ACT, que poucas empresas têm. A empresa pode fazer GHG, pode fazer inventário, pode ter o relato de sustentabilidade, mas de fato, cadê o plano de transição justa da empresa? Então, é o método ACT, a gente vai fazer um workshop na quinta-feira. E aí ter essa narrativa de fato de impacto que também sinaliza os impactos negativos, mas foca nas evidências e nas transformações que a empresa está fazendo para atingir os impactos positivos. E aqui chegando ao final, né, a jornada de fato do relato é justamente começar com essa materialidade, ver o que você precisa, o que é material para você, se você vai utilizar as normas de tópicos, temáticos, né, se vai só usar as normas primeiro ali básicas, que está tudo bem também. Relatar com propósito, pode começar bem singelamente falando. Construir essa capacidade interna, a gente está aqui para construir essa capacidade com as empresas e a gente seguir a cada ano melhorando o recorte do GRI. Agradeço, vocês podem, se vocês quiserem me contactar, vou ficar aqui com vocês. Posso passar meu e-mail direto de vocês, mas aqui também é o e-mail da equipe da América Latina. Muito obrigada, gente. Pessoal, e no caso, para a gente seguir para a etapa final, eu queria convidar, no caso, as 3 representantes da Val Group, para que, no caso, nos processos de verificação de inventário, nós verificamos os 2 inventários deles seguidos e o relatório, no caso de sustentabilidade, como eu comentei, já utilizando a metodologia licenciada do GRI, só que foi um período um pouco anterior. Então, queria convidar vocês aqui para poder receber. Elas não sabiam, mas vieram em 3, porque são 3 declarações. Aí aqui é da verificação do inventário de 2024. Aqui é do inventário 2023. E esse aqui é da verificação do relatório de sustentabilidade de vocês de 2024. Então, enfim, dá os parabéns e até, não sei se vocês, enfim, nesse processo, porque, pessoal, por que a gente pegou mais ou menos essa intenção de fazer um quadro? Porque, normalmente, tanto o inventário quanto o relatório de sustentabilidade dá trabalho para ser feito. O pessoal fica um tempo, levanta dado e tal, e aí a gente parou e pensou, o que acaba ficando para a empresa? Além da memória do processo, fica a declaração. E a declaração, algumas vezes, fica como um PDF guardado, fica como um arquivo no e-mail. Eu falei, não, vamos colocar no local, que eles possam deixar ali e ver. Tanto que no processo de verificação, a gente costuma tirar foto, e a gente tem o nosso mural da foto nos clientes. E aí as equipes olham ali, lembram, putz, ano passado eu estava em tal local, eu estava fazendo isso e aquilo, e relembra o processo. Então a gente faz isso para vocês olharem e falar assim, nossa, aquele ano deu trabalho, o pessoal foi chato lá da podcast, mas no final das contas acabou dando certo. Mas enfim, se vocês quiserem comentar alguma coisa desse processo, se teve a questão de significância, enfim, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer o Anderson, a equipe da EcoGest, foi muito legal o trabalho que a gente fez em conjunto. A Val Group, não sei se quem está aqui conhece, mas nós somos uma empresa de embalagens plásticas, então o nosso desafio com o GHG, com o GRI é bastante intenso para a gente mostrar todas as ações de redução de carbono, de circularidade, de transição, então tudo que a gente vem fazendo. E a EcoGest foi fundamental porque foi nosso primeiro relatório certificado que eles analisaram e também os nossos primeiros inventários. Então a gente vem construindo aí essa jornada. Vocês foram um ponto fundamental para a gente nesse começo de jornada e acompanham a gente aí desde então. Obrigado. E pessoal, aí eu vou pedir até uma palma pessoal, porque realmente deu trabalho esse dia.